Pecuarista, chegou a hora da vacina poderosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre aftosa. Pra bovinos e bubalinos não tem conversa nessa prosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre aftosa. De 1º a 31 de maio, vacine todo o rebanho de bovinos e bubalinos e comunique uma ideia até 12 de junho. Governo de Mato Grosso, aqui é bruto! Olá, hoje vamos falar um pouco mais sobre as denúncias de interceptações ilegais ou grampos, né? Na verdade, aí o delegado vai explicar um pouco essa diferença para a gente. Escutas ilegais ocorridas em Mato Grosso e a repercussão disso em vários níveis, várias autoridades. Nós conversamos com o delegado Flávio Henrique Stringheta. Delegado, já inicialmente, vamos explicar aí a diferença, né? O senhor estava me explicando um pouco antes aqui da gravação. Grampo e interceptação são situações diferentes, né? Quando a gente se refere a grampo, dá uma conotação de ilegalidade. Antigamente, os telefones, quando só existiam os telefones fixos, não tínhamos os móveis, toda a interceptação, a legal e a ilegal, eram feitos dentro daquelas caixas de distribuição que ficavam nas esquinas ou em locais onde funcionava essa distribuição das operadoras. E eram feitos através de grampos mesmo, uma chavinha que se colocava fazendo o grampo desse telefone conforme o interesse da pessoa. E como os investigadores irregulares, aquelas pessoas que faziam investigações irregulares, conheciam o sistema, eles faziam também esses grampos indevidamente, e daí ficou essa conotação de ilegalidade. Bom, vamos traçar aí um percurso histórico sobre essas denúncias de espionagem em Mato Grosso. Havia, na verdade, em 2015, uma denúncia de que haveria uma possível ameaça contra o governador, e aí, inclusive, o senhor estava lá no GCCO, na Polícia Civil, e fez esse relatório, né? Como é que foi esse princípio? Nesse início, houve interceptações que foram autorizadas pela Justiça. Correto, era início do governo, o primeiro trimestre daquele ano, 2015, eu fui procurado pela Secretaria de Segurança Pública e de Inteligência na época, e fui informado de que havia chegado uma informação de que pessoas poderiam estar tramando a morte do governador. Na verdade, não ficou bem caracterizado na conversa que eu tive com o informante. Ele dizia que a informação que ele tinha que iriam acabar com a vida do governador. E isso poderia ser de forma física, né, matando, ou de forma política. Mas, por via das dúvidas, nós tínhamos essa informação com bastante riqueza de detalhes. Não era anônima, como algumas pessoas estão dizendo. E a gente não faz interceptação através de investigação ou de informação anônima, ela precisa de um mínimo de confirmação de dados. O Ministério Público e o Judiciário são muito criteriosos para deferirem uma interceptação, e naquele caso existia uma riqueza de detalhes, existia nomes completos, existia endereço dos suspeitos, e a partir daí nós começamos tanto investigações de campo quanto investigação técnica, investigação através de interceptações telefônicas. Essa interceptação durou o tempo necessário para se descobrir se era verdadeiro ou não, se o nosso governador corria algum risco ou não. Foram 2 prorrogações, cada interceptação dura 15 dias, então foram 45 dias de interceptação, e nesses 45 dias a minha equipe e eu ficamos satisfeitos. Entendemos que o governador não corria risco. Eu concluí o inquérito, relatei e sugeri o arquivamento dele. Nessa época, quantas pessoas foram ouvidas nessas interceptações? Nós tivemos inicialmente 3 pessoas, uma delas tinha 2 telefones, depois foi descartado uma delas, que era o namorado da vítima, do alvo principal, e em seguida ela começou um novo relacionamento, foi incluído esse outro namorado, e durou até o final, sempre com 3 alvos.
A gente até já foi divulgado no site RD News, né, essa informação. Uma dessas pessoas teria sido a suposta amante do ex-secretário civil Paulo Taques, que é uma pessoa que também está nessa outra lista das interceptações ilegais. É correto. Durante as interceptações ficou bastante claro que essa pessoa, que na nossa investigação foi identificada como Tatiana Sangalli, ela tinha um ressentimento muito grande pelo então chefe da Casa Civil, e ela dizia que tinha tido um caso amoroso com ele e que quando iniciou o governo ele teria abandonado ela. E por conta disso ela guardava muita mágoa, e ficou caracterizado que o alvo dela, o alvo da ira dela, era o Paulo Taques e não o nosso então governador. Delegado, para a gente compreender, então, houve essa interceptação que foi legal, o senhor sugeriu o arquivamento, mas em que momento o senhor acredita que houve, então, a inclusão de todos esses outros nomes, né, dessa lista que saiu aí, que tecnicamente seriam aí 26 pessoas, de uma forma ilegal em processos em que se investigava tráfico ilegal de drogas? O senhor acredita que em que situação isso pode ter ocorrido? Pelo que eu tenho acompanhado na imprensa e em documentos que estão sendo publicados, essa interceptação, esse grampo ilegal atribuído aos policiais militares, iniciaram em outubro de 2014. Nessa época já existia como alvo nesses grampos essa senhora, a Tatiana, que recebia o apelido de Tatu, e também o jornalista Muvuca, que recebeu o apelido de Mumu. Isso a gente vê com esse subterfúgio utilizado por quem representou pelas interceptações, uma nítida intenção de levar o judiciário a erro, o Ministério Público a erro, para conseguir o seu objetivo, que era ouvir essas pessoas. A gente sabe, e tem divulgado inclusive, que essas instituições todas estão determinando a investigação, né, a apuração dessas situações. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a própria Polícia Militar, na verdade, assim, são muitas autoridades envolvidas. Mas, tecnicamente, a Polícia Militar, ela pode investigar, ela tem competência para isso? Para investigar, sim. A Polícia Militar ela tem competência para instaurar o inquérito policial militar nos casos de crimes militares atribuídos a policiais de suas forças. O que a Polícia Militar não tem atribuição, não tem competência, é para fazer interceptação. Nem ela, nem o Ministério Público. Eles podem representar na alçada das suas atribuições, mas não podem acompanhar a representação. A lei é clara, a Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptações, ela fala no seu artigo 6º que a interceptação tem que ser conduzida por uma autoridade policial. E no mundo jurídico, a autoridade policial está pacificado que é só o delegado de polícia. Então, qualquer interceptação que tenha sido conduzida sem a presença de um delegado, ela é ilegal, ou anulável, pelo menos. Até onde o senhor tem conhecimento, havia algum policial civil, delegado, a Polícia Civil tinha conhecimento dessas interceptações ilegais, desses grampos? Eu espero que não. Eu, pelo menos, não tive conhecimento. Por que eu digo eu espero que não? Porque é uma afronta à legislação, uma afronta a quem tem atribuição exclusiva para promover esse tipo de diligência. Eu tenho certeza que se tivesse chegado ao meu conhecimento na época, de que havia uma interceptação sendo conduzida por policiais militares tão somente, eu teria tomado medidas jurídicas cabíveis e acionado o sindicato dos delegados, porque isso é inadmissível. O senhor ficou no GCCO até quando? Até que ano? Bom, eu entrei no GCCO em maio de 2011 e saí agora em março de 2017, quase 6 anos, portanto. E aí, até então, o senhor não tinha nenhum conhecimento? Conheceu pela mídia essas informações? Eu diria que foi um pouco antes, né? Eu confesso que foi um pouco antes, quando eu fui procurado pelo Dr. Mauro Zac para a gente ter para se fazer uma investigação lá pelo GCCO.
mas eu não tive acesso a essa documentação antes, eu apenas sabia que existia algo nesse sentido, mas que como eu não estava mais à disposição do GCCO, estava em vias de sair do GCCO, não foi possível eu receber essa documentação oficialmente e tomar medidas oficiais. Houve a informação que tiveram policiais militares que foram autorizados a acompanhar as escutas, né? Isso é possível? Então, houve uma decisão judicial dando essa determinação, essa autorização, mas na minha visão e na visão da Polícia Civil, e acredito que na visão jurídica mais pacificada, essa decisão é anulável. Qualquer prova produzida a partir dessas interceptações, elas devem ser consideradas nulas por conta dessa ilegalidade, dessa flagrante contrariedade à lei de interceptações. A gente sabe que essas denúncias são muito sérias, isso abalou todo o Estado, a política, as instituições, mas também há aí a investigação original, que seria a investigação do tráfico internacional de drogas, onde foi utilizado, digamos, como a mãe de aluguel, né? Nesse caso daí, né, tecnicamente, assim, é claro que a gente não vai falar dos inquéritos em si, mas isso pode prejudicar essas investigações que são de tráfico de drogas, enfim, que foram utilizados como parte desse esquema? A justiça, a doutrina, ela fala da árvore envenenada, no fruto da árvore envenenada. Qualquer diligência, qualquer consequência de uma diligência que começou com ilegalidade, ela deve ser considerada ilegal no final. Portanto, nesse caso também, se alguma interceptação gerou algum áudio que foi utilizado posteriormente para condenar algum criminoso, deve ser considerado ilegal diante da flagrante ilegalidade. Nessa situação, a Polícia Civil teria que iniciar novo inquérito? Como é que funcionaria? Então, nesse caso específico, não passou para a Polícia Civil. Foram grampos, segundo a gente vê, promovidos pela Polícia Militar em inquérito policial militar. Provavelmente, esses áudios devem ter sido encaminhados para a Justiça Militar. Aí o Judiciário e o Ministério Público Militar que deverão se manifestar sobre isso. Ok, delegado. O senhor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aí para a sociedade que está assistindo a essa situação e se sentindo até numa certa insegurança, né, por conta desse aviltamento desse direito que é o sigilo telefônico, a vida privada das pessoas? Olha, eu fico entristecido de saber que nós temos profissionais de uma instituição que tem capacidade de fazer algo tão sórdido, tão hediondo como invadir a privacidade de pessoas que nada tem a ver com a sua investigação. Isso vai contra qualquer princípio do serviço público, já que um dos requisitos do servidor público, da administração pública, é fazer atos com interesse público, nunca interesse pessoal. E eu quero colocar para a sociedade que a interceptação ela não é uma bagunça, como alguns podem estar colocando. Há muitos critérios, e os critérios são muito rígidos para serem deferidos. Nós temos que demonstrar vários fatores para o judiciário e a necessidade iminente ou premente de que ela é necessária, e isso não é fácil, isso demanda tempo, demanda investigações, mas a gente sabe que dentro de qualquer instituição tem as suas maçãs podres e elas promovem atos ilícitos de toda ordem. Infelizmente, nós estamos numa situação em que coloca o Mato Grosso no cenário nacional de uma forma bastante negativa e espero que tenha sido só esse caso. O senhor acredita que, a partir dessa história toda, é possível que se faça uma revisão, né, dos procedimentos, de que forma as pessoas, aí no caso as autoridades envolvidas, possam, de repente, checar os números que são indicados? O senhor acredita que é necessário? Eu não vejo necessidade de tanto, mas eu acredito que sim, que uma auditoria deveria ser feita para a gente descobrir se é só esse o fato que aconteceu. Nós não devemos permitir que um instrumento tão necessário para a promoção da justiça
e a manutenção da ordem, que é a interceptação, seja banalizada e utilizada de forma indevida. Todas as pessoas que algum dia, todo servidor que algum dia tenha se valido desse mecanismo em proveito próprio ou de terceiro, que não seja o interesse policial e investigativo, deve ser punido e deve servir como exemplo essa punição para que não haja novos fatos. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Estou à disposição, sempre que precisar, vamos prestar os esclarecimentos necessários. Ok, obrigada. Nós conversamos com o delegado Flávio Henrique Stringheta, falando um pouco aí sobre a atuação dele quando era titular do Grupo de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil, em uma investigação em que realmente houve aí uma denúncia de até risco de morte ao governador em 2015 e um pouco aí da repercussão também desses esclarecimentos, né, dessa situação de interceptações que são legais. Ele explicou um pouco aí o que é o grampo ilegal. Então, você que acompanha, né, aqui o RDTV, o RD News, é importante que você também acompanhe toda essa história e se mantenha informado. Nós tivemos a informação que o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jorge Luiz de Magalhães, já determinou o inquérito policial militar para investigar, apurar aí desvio de conduta de possíveis, né, de policiais militares nessa questão. O Ministério Público já determinou também que os promotores de justiça verifiquem todas as denúncias em que foram pedidas interceptações telefônicas, verifiquem de alguns anos para cá, né? Eu não me recordo bem, mas já há alguns anos já que esse pedido é feito também pelo Ministério Público à Justiça, então verificar isso, apurar, e aí nós continuamos acompanhando, né? O Tribunal de Justiça se manifestou também, falando de possível erro de juízes, e a gente continua acompanhando. O governador do estado está denunciando o promotor de justiça Mauro Ozaki, dizendo que teria sido caluniado, né, por ele nessa situação, teria falsificado documentos. O procurador afirma que os documentos são verdadeiros, que havia testemunhas de que o governador tinha conhecimento dessas interceptações, desses grampos, né, ilegais. Então, nós continuamos acompanhando. Você pode continuar aí assistindo e lendo o site RD News, que todas as repercussões estão aí no site, em tempo real, toda a nossa equipe apurando todos os fatos relacionados a essa espionagem em Mato Grosso. Compartilhe essa entrevista, acesse o RDTV no RD News ou o canal do RD News no YouTube. A gente se vê na próxima. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece.